Olá! Começa agora pelo Som TV Ceará mais um programa de ideias, trazendo como sempre muita música e informação de qualidade para você que está em casa e que sempre nos acompanha com muito carinho. E hoje o programa está imperdível. Confira nossos destaques. Você sabe o que é hipocondria? Você conhece quem sofre desse transtorno? Pois é, no programa de hoje você vai conhecer tudo sobre esse problema que atinge cerca de 780 milhões de pessoas no mundo. E ainda hoje, um grande show de talento como o cantor Ronald Bloom. Eu te quero tanto, tanto que não sei dizer, que a felicidade pra mim é nunca perder você. Tudo isso, já já, aqui no Entre Ideias. Tem gente que não pode ouvir falar de uma doença que fica logo preocupado, pensando que está sofrendo com aquele mal. E aí, marcar consultas com vários médicos, faz uma série de exames, tudo para tentar comprovar a tal doença que imagina ter. Nosso assunto de hoje é hipocondria, quando a preocupação com a saúde vira doença. Para falar com a gente sobre este assunto, eu converso com os nossos convidados, o professor Dr. Fábio Gomes de Matos, PhD em Psiquiatria e professor associado em Psiquiatria da Universidade Federal do Ceará, e a psicóloga clínica Zeli Fabiola Melo. Também está com a gente para brilhantar o nosso programa com seu grande talento musical, o músico Ronald Bloom. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. Doutor Fábio, o que é hipocondria? Olá, assim, hoje no mundo moderno existe uma grande preocupação, primeiro com a detecção precoce e com a disseminação de informações, muitas vezes não qualificadas, por exemplo, pela internet. Então, muitas pessoas ouvem um programa na mídia, têm acesso a algum tipo de informação na internet e com um ou dois sintomas daqueles, essa pessoa acha que tem aquele quadro clínico, né? E isso a leva muitas vezes a procurar o serviço de saúde. Tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que se você tem realmente a doença, você faz um diagnóstico precoce, as suas chances de obter um resultado positivo com o tratamento aumentam muito. Tem um lado ruim, que é, você às vezes não fica convencido de que aquele problema que o médico 1 diagnosticou ou não diagnosticou está equivocado. Aí você vai para o médico 2, para o médico 3 e faz uma série de exames até você se convencer ou não de que você não tem aquela doença. Esse segundo caso é a pessoa hipocondríaca. A pessoa hipocondríaca, ela tem um histórico de que ela tem uma fragilidade emocional em que ela precisa detectar precocemente qualquer tipo de alteração, né? A hipocondria, ela tem N características que às vezes tem conexões com outras doenças que podem ou não ser. Por exemplo, muitas vezes a hipocondria pode ser associado com uma síndrome do pânico. A pessoa às vezes está em um determinado local social e acha que vai ter um infarto e precisa urgentemente ir para um hospital, fazer um eletro, fazer uma avaliação. Quer dizer, nesse caso aí a pessoa não está realmente sentindo nada daquilo que o senhor está falando. Ele está prevendo, ele está presumindo que está com aquele problema justamente de coração. Ele acha que tem um infarto iminente que vai acontecer ali na vida dele e ele precisa de uma ajuda médica muito precocemente, muito imediatamente. São feitos N exames na emergência e nada desses exames são positivos, são todos negativos. Esse é um dos contextos em que a hipocondria muitas vezes acontece na prática clínica. Tem outras pessoas que, por exemplo, é comum a gente encontrar no ambulatório pessoas que têm culpa. Vamos pegar uma pessoa que teve uma relação não protegida com outra pessoa e essa pessoa acha que contraiu alguma doença sexualmente transmitida. E aí ela vai fazer N exames para saber se é HIV positiva, ou se tem alguma sífilis, ou se tem isso, ou se tem aquilo.
São contextos clínicos e a hipocondria tem essa conotação também muito presente na vida moderna, né? O que a gente tem que, às vezes, e programas como o seu, são muito importantes para alertar as pessoas de que nem sempre a internet, que hoje é o doutor mais famoso, tem um doutor chamado Dr. Google. O Dr. Google é o doutor mais popular hoje. Então, as pessoas sentem alguma coisa, vão lá nesse doutor. E o doutor, obviamente, tem informação, mas não tem sabedoria. Porque a informação tem que ser traduzida para a sua história clínica, para o seu contexto pessoal. A informação é generalizada e muita gente acha que tem determinada doença e vai ter esse tipo de situação. Tem outras pessoas que têm um contexto mais familiar. É que alguém diz, um conhecido, um familiar, diz que tem, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo assim, eu estou sentindo assado. Aí a pessoa diz, eu também sinto, então eu tenho essa doença. E aí, por exemplo, em termos de câncer, isso vai ser muito comum. A pessoa que acha que tem uma manchazinha na pele, aí tem um melanoma, aí tem um problema sério, e aí vai fazer N exames que normalmente são negativos. Então a gente tem que verificar que muitas vezes a ideia da doença é muitas vezes por uma fragilidade emocional, por conflitos, por problemas que a pessoa tem, que não são resolvidos e que são muito mais direcionados não para a detecção de doenças físicas, se é que a gente pode chamar assim, mas mais doenças emocionais, que se traduzem nessa insegurança que ela tem em termos de eu tenho que ter uma confirmação. E a confirmação negativa não me reassegura. Ela tem que ter uma confirmação positiva. E essa busca desesperada em termos de um diagnóstico que ela acha que se adequa a ela. E muitas vezes o que a pessoa tem que procurar é um profissional da área da saúde mental, um psiquiatra, um psicólogo, para muitas vezes dizer por que é que você está precisando tanto estar doente? O que é que sinaliza essa doença na sua vida? Por que é que você precisa desse diagnóstico de uma forma tão importante no dia a dia da sua vida? O doutor Fábio Souza, a internet atrapalha mais do que beneficia? É uma coisa boa e é uma coisa ruim. Porque tem determinados sites na internet que são sites muito bons. Por exemplo, eu aconselho sempre todas as pessoas a terem um site chamado PubMed. São publicações médicas. Esse PubMed é um site que é organizado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. O Instituto de Saúde Mental, ele só coloca a informação adequada no PubMed de revistas que têm um respaldo científico muito forte. Outra coisa é o Google acadêmico, que esse Google acadêmico tem um componente científico também muito forte. Tem outros sites, normalmente de blogs, normalmente sem nenhuma base científica, muitas vezes que exageram na informação, que são sensacionalistas, que esse aí as pessoas devem evitar. Então, se você vai procurar informação na internet, procure no PubMed, procure no Google Acadêmico. Não vá procurar em qualquer blog, em qualquer coisa, que talvez essa informação seja equivocada. Doutora Zeli Fabiola, né? Como identificar que alguém está sofrendo com este problema? Como o doutor Fábio havia falado agora há pouco, geralmente o paciente ele não se conforma, né? Quando ele procura, né? Ele faz uma verdadeira peregrinação a vários médicos, né? Ele vai a um, vai a dois, vai a três e ele não se conforma. Junto a isso, muitas vezes, é necessário, é importante que o médico possa descartar qualquer tipo de doença realmente, né? Através de um exame laboratorial, de um exame clínico, para assim, mesmo ele dando o diagnóstico negativo de que o paciente está sadio, ele não aceita. Muitas vezes, para ele é muito mais fácil acreditar que ele está doente, né, e viver com aquela sensação incômoda de algum incômodo, né, no corpo, de alguma transformação, de algo que não é comum, mas que para ele é mais satisfatório quando tem que enfrentar algum conflito interno que para ele muitas vezes não chega, né, como conflito.
Por isso que na psicoterapia é muito importante que a gente possa proporcionar ao paciente que ele possa ter uma conscientização do que está acontecendo com ele, né? Quando se tornou hipocondríaco, que momento, como é que está esse contexto familiar, esse contexto social, o que aconteceu para que realmente ele pudesse de alguma forma, né, facilitar ou ser mais fácil para ele aliviar toda uma ansiedade que às vezes está por detrás, ou um transtorno do pânico, que é muito comum, né, doutor Fábio? Algumas comorbidades, né, surgem, uma depressão, e aí sim é necessária a psicoterapia, né? Poder fazer com que ele possa identificar e aprender a, de alguma forma, a reconstruir toda essa sintomatologia, para que ele possa encarar de uma forma mais tranquila, aprender a lidar com as dificuldades, e aí a gente costuma sempre fazer uma ponte com a psiquiatria, que é necessário às vezes alguns medicamentos. Eu pergunto à senhora, isso é uma doença espiritual? Porque é uma coisa assim que a gente fica assim sem saber o que diagnosticar, entendendo? É espiritual ou como tratar como psicóloga? Porque você conversa, para justamente a pessoa mudar de plano, né? Mudar de... Que ela possa se perceber, né, no processo da vida dela, e ela possa se conhecer melhor, porque muitas vezes o indivíduo chega, ele não se conhece, ele não sabe, muitas vezes identificar, às vezes é um detalhe que muda toda a história, que faz com que ele, de alguma forma, adoeça, né? E mais fácil do adoecer, às vezes é uma culpa necessária, né? Como um exemplo, existem pacientes que podem, sim, fugir a um casamento, digamos, né? Um exemplo. Pode acontecer de um paciente simplesmente fugir, né? A ser honesto com o parceiro, de repente ter uma relação extraconjugal, né? E aí várias vezes pode acontecer dele ir a um médico, a um outro, e achar que pela culpa de ter traído aquela mulher que necessariamente não necessitava, não precisava, ela não merecia aquilo, né? E para ele é muito mais cômodo estar doente, mesmo que não queira estar doente. Doutor Fábio de Souza, a doutora começou a falar e a gente ouviu que esse tipo de doente vai a vários médicos. Ele recebe vários diagnósticos. Me explica para o grande público, doutor Fábio Souza. É complicado, né? Porque se ele recebe vários diagnósticos, em quem ele vai acreditar? Você está colocando uma função absolutamente que em muitos locais a medicina perdeu. Que antigamente a relação com o médico era uma relação muito mais de confiança. Eu, como professor, eu digo sempre para os meus estudantes, para os meus residentes, que o ato médico é uma junção de 2 Cs. O C da competência profissional, técnica do médico, com a consciência ética, mas junto com a confiança do paciente. Então, essa gestalt, esse círculo só se fecha quando o paciente confia em você. Qual é o problema da medicina hoje no dia a dia? É que normalmente nós não temos um médico que a gente confie. Muitas e muitas vezes esse médico é a raridade. Muitas vezes a gente vai para um determinado hospital e se consulta com qualquer médico. A gente não tem mais aquele médico da gente. A gente tem o plano de saúde, a gente tem o hospital público, mas não tem mais o médico que cuida da gente. Então esse médico inspirava confiança, esse médico examinava você, esse médico lhe conhecia e você confiava no que ele dizia. Hoje, o que é que acontece na medicina, que eu acho de uma forma exagerada, equivocada inclusive, que o exame complementar que a gente chamava, hoje está se tornando o centro da consulta. Você vai a um determinado médico, o médico escuta o que você diz e a conduta seguinte, a atitude seguinte, muitas vezes olha, eu vou pedir para o senhor, para a senhora, uma série de exames, com os resultados do exame, a senhora vem para cá. Então, o exame passou a ser como se fosse o fulcro, o centro da consulta. E o centro da consulta não é o exame deve ser complementar. Mas muitas vezes o médico, para não errar,
Porque tem também hoje uma outra coisa que é ruim na medicina, especialmente na medicina americana, mas que nós estamos importando. Qual é? É o problema do processo. Então, muitas vezes, o que é que os médicos fazem? Você tem uma dor de cabeça? Uma dor de cabeça. Usualmente, o médico pede uma tomografia, uma ressonância, porque essa dor de cabeça, em raríssimas exceções, pode significar algo mais sério. Então, há digamos assim, um enfoque excessivo nos exames e as pessoas querem fazer exames de tudo que é natureza, muitas vezes não indicados. Muitas e muitas vezes chega um paciente no meu consultório, na faculdade ou na clínica privada e pede uma série de exames. Doutor, eu quero fazer todos os exames porque eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo. E muitas vezes, como a doutora falou, não é necessário isso, é necessário que a pessoa entenda melhor, porque ela parte de uma crença que o exame vai trazer a verdade. E muitas vezes o exame é falso positivo, é falso negativo, muitas vezes o exame não é claro e a pessoa não confia nem no médico, nem no exame. Então, o que eu acho que a gente precisa resgatar na medicina e na saúde de uma forma geral é a confiança das pessoas de que você vai atendê-las de uma forma adequada, com tempo, não com uma consulta de 5 minutos, 7 minutos, como muitas vezes, infelizmente, acontece. Não resolve absolutamente nada. Não resolve absolutamente nada. E o paciente fica como beija-flor. Ele vai para um médico, vai para outro e não confia em ninguém. Quantas e quantas vezes tem a história, não, eu quero ouvir uma segunda opinião, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião. Por que ele quer ouvir? Porque ele não confia. Então, o que nós, na medicina, nós temos que fazer, e não é um trabalho nosso que nós temos que fazer, é resgatar a confiança das pessoas, de modo que quando ela vai se consultar achando que tem um determinado problema, quando ela sai daquela consulta, com aquele médico que ela confia, com o psicólogo que ela confia, ela sai reassegurada de que aquele não é o problema dela, de que aquilo não é exatamente o que é que ela está procurando. Então, uma das questões que eu acho fundamentais é que a gente, para lidar com a hipocondria moderna, a gente tem que contrapor com a confiança que a gente tem que resgatar e a competência que a gente tem que demonstrar com a consciência de que nós temos que atender bem aquela pessoa e não atender de uma forma curta-circuitada. A consulta virou muitas vezes um curto-circuito de tempo, em que você tem uma quantidade enorme de pessoas. Quantas e quantas vezes nesses postos de saúde aí o médico é obrigado a atender 20, 30 pessoas numa manhã? É impossível você atender. Aí tem que ser 5 minutos mesmo. Porque senão não vai atender 30, 40. Eu acho, Olavo, que você não atende nisso aí. Você vê as pessoas. É verdade. Você não conquista a confiança. Porque não adianta o médico chegar e dizer, não, confie, você não tem isso. Confiança não é solicitada, é conquistada. É conquistada através de que você oferece argumentos, tirando dúvidas e tendo tempo para tirar as dúvidas do seu paciente, sem pedir 300 exames, exagerando aqui, que não são necessários. Doutor Fábio, o senhor falou agora em dúvida, justamente o grande problema que existe entre o médico e o paciente. Quando ele sai com dúvida, morreu, nada foi feito, nada foi realizado, aí a gente passa a ter problemas incríveis. E agora eu converso com Ronald Bloom. Obrigado, Ronald. Mais uma vez você está aqui no nosso programa, prazer imenso. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com você. E sobre a música é aquilo que sempre se comenta por aí. A boa música de qualidade está muito difícil em ouvir, né? Mas eu estou aqui para poder te oferecer esses 2 grandes médicos também, seus ouvintes, telespectadores, essa linda música de Tom Jobim. Ok, vamos lá. Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, e nada neste mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe,
que a distância não existe e todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo com luar, assim como a canção só tem razão se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem teu amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. E o programa Entre Ideias vai para um rápido intervalo. Vamos curtir um pouquinho mais de Ronald Bloom. Falando sério, é bem melhor você parar com essas coisas de olhar para mim com os olhos de promessas, depois sorrir com quem nada quer. Você não sabe, mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez e tenho medo de fazer planos, de tentar e sofrer outra vez. Falando sério, eu não queria ter você por um programa e apenas ser mais um em sua cama, por uma noite apenas e nada mais. Falando sério, entre nós dois tinha que haver mais sentimentos. Não quero seu amor por um momento e ter a vida inteira pra me arrepender. Falando sério.